Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente felizmente não tem manual. Os adoçantes condenados. Os adoçantes condenados, gente. Por muitos e muitos anos, eles foram considerados amigos, grandes aliados da luta contra a balança de todo dia. Redutores de danos da batalha contra o açúcar. Eles representavam a causa polêmica da chamada saudabilidade alimentar. Realmente, os adoçantes não esperavam por essa reviravolta. Eles foram condenados e desautorizados pela Organização Mundial da Saúde. Você viu? Tanta coisa aconteceu na imprensa falando sobre os adoçantes, o inferno astral dos adoçantes. Mas seriam todos os adoçantes? Será que existe alguma forma segura de continuar usando os adoçantes? Bom, para a gente entender melhor tudo isso, quem vai responder essas e outras perguntas com a gente aqui, mais uma vez, é uma das grandes entendedoras do assunto. Eu já disse que ela talvez, tá no meu top 3 das nutricionistas e das entendedoras do assunto. Eu sou muito fã da minha querida Dani Fontes, mais uma vez aqui, talvez a recordista de participações do nosso podcast. Bem-vinda mais uma vez, Dani, tudo bem? Obrigada, Fê, obrigada, sempre um prazer estar aqui, uma honra participar com você, eu me divirto com essa chamada, amei Inferno Astral, coitado do adoçante. Dani, quando eu via a notícia do Inferno Astral do adoçante, eu falei, só a Dani Fontes pode me explicar melhor o que está acontecendo com os adoçantes. A gente vai levar ele pro divã, né? A gente vai perguntar, o que aconteceu com você, querido? Seria mais ou menos o que também já aconteceu com café, o que aconteceu com ovo, o que aconteceu também com glúten. É mais ou menos por aí? Pode ser que eu considero esses mais absolvidos do que o adoçante. O adoçante, eu acho que ele tem um caráter mais que a gente precisaria investigar. Porque a principal questão dos adoçantes, principalmente a grande maioria, é que eles são adoçantes artificiais, né? São substâncias químicas, aditivos alimentares. Então, por eles não serem naturais, né? E aí a gente tem uma pequena separação. A gente tem os polióis, que são um pouco mais naturais, e tem os derivados da estévia, né, do esteviol, também é um pouco mais natural. Então, se a gente for olhar para esses artificiais mesmo, né, então sacarina, ciclamatos, aspartame, essa galera já estava condenada. É que não tinha tanto bafafá, tava meio atrás do pano, tava meio escondido. Inclusive em alguns países, nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa, que um desses aí não passa nem na porta? Exatamente, acho que ambos, acho que Estados Unidos e Europa, aspartame, assim, ciclamato e sacarina não tem mais, entendeu? E no Brasil a gente ainda tem. A gente fez um programa aqui sobre refrigerante zero e eles estão lá no rótulo, se a gente olhar. Então, no Brasil eles estão. Até outro dia eu atendi uma paciente que estava consumindo um que era só de sacarina. Falei, aonde que você chamava doce, não sei do que, era um pó. E aí, assim, então a gente tem que esses são um pouco mais complicados, isso a gente já sabe há um tempo. Porque eles regulam muito o metabolismo e também eles têm um efeito, quando a gente fala efeito toxicológico, ou seja, se eu avaliar aquele adoçante numa célula, é prejudicial. Então, é a ação e reação, assim, é causa e efeito. Eu não tenho algo observacional. Então, o que a OMS fez agora, ela juntou vários estudos que a gente chama de coorte ou observacionais, para dizer assim, associações. Quem mais consumia adoçante tinha uma maior mortalidade. Quer dizer que o adoçante causa mortalidade? Não. Quer dizer uma associação. Sim. Então a gente precisa ficar de olho. É isso que ela disse, vamos ficar de olho. O que ela disse foi, adoçante não emagrece, não ajuda a controlar peso. E isso a gente já sabia. Pois é, mas o adoçante a gente com muita facilidade coloca numa mesma frase dieta e adoçante. Como muitas frases a gente faz nessa mentalidade da dieta, né? Do tipo, tem que comer pouco,
Passa fome, fecha a boca. O que mais? Não pode comer à noite. Tem que comer menos, tem que fazer restrição. Mas quando a gente fala de adoçante, a gente está falando também, como eu disse agora há pouco, sobre o refrigerante zero, aquelas balas que não tem açúcar e que a gente, que beleza, posso comer à vontade. A gelatina também que não tem açúcar. Então, nós não estamos falando só do pozinho que a gente coloca no café, não, né? Exato, a gente está falando do adoçante que está embutido nos produtos industrializados. E nessa frase, a gente pode consumir à vontade. Essa é a que pega. À vontade, na vida, é verdura, legumes e salada. Água e alface. Água, ar e alface, como diria o Dr. Alfredo Halper. Exato. Então, assim, à vontade, a gente tem que tomar cuidado. Porque é isso, se você fala, gelatina, diet, pode à vontade. Refrigerante também, a quantidade de adoçante que você vai consumir é muito alta. Então, antigamente, a gente sabia que isso poderia ser ruim no quesito metabólico. Hoje, a gente sabe que esses adoçantes também alteram a nossa microbiota intestinal, que você já tanto sabe, tanto já falou sobre isso. E elas alterando a microbiota intestinal, aumenta o risco de ter câncer, aumenta o risco de ter problemas inflamatórios, e aí todas as doenças inflamatórias. Então, a gente tem vários estudos, tem estudos de uso de adoçante com depressão, porque se a gente tem o intestino, eixo intestino-cérebro, se eu altero o intestino, eu altero o cérebro. Então tem muita coisa já sendo pesquisada. A conclusão da história a gente não sabe exatamente qual é a dose, o que é tóxico. O que a gente sabe não é para consumir em excesso. Então, à vontade, refrigerante diet, bebida... sobremesa diet não é à vontade. Então a gente pode chegar a uma conclusão assim bastante ainda nublada, que o cafezinho com açúcar seria melhor do que o café com adoçante? Seria melhor dependendo do caso. Então vou dar 2 exemplos. Fernando Rocha, saudável, nível de glicemia, nota 10. Insulina no sangue, nota 10. Tá tudo nota 10? Vai consumir quantos cafés no dia? 3 cafés, Dani. Com uma colherzinha de café, aquela colher pequenininha de açúcar, eu deixaria açúcar. Se você falar assim pra mim, eu tomo 2 colheres de sopa de açúcar em cada café. Aí eu ia falar, ou a gente diminui para 1 café, ou a gente troca por um adoçante melhor, do tipo xilitol, da família dos polióis. Sim. Entendeu? Você falou do xilitol, importante também uma informação que no meu período de Afina Rocha, que você participou lá, quando a gente fazia o Bem-Estar, quer dizer, você fazia o programa lá e dava lá suas opiniões sempre muito eficientes, porque a gente tinha lá um debate muito bacana sobre a questão na verdade, a gente estava debatendo a luta contra a balança, né, Dani? A gente está falando da luta contra a obesidade. Acho que de uma forma geral a gente está acabando perdendo essa luta, né? A gente está perdendo com tantos regimes no mundo, a gente acaba perdendo essa luta. Mas infelizmente. Eu consumia muito aquelas balas com xilitol. E isso foi só depois de muito tempo que eu fui ver que na embalagem está escrito o uso dessa bala pode causar diarreia. Isso. Porque o poliol, ele é um laxante. Então, mas isso é o tipo de coisa que o nutricionista a gente recomenda. A gente fala, toma cuidado, tá escrito na embalagem. Então, o que a gente vai dizer sobre os polióis? A gente vai usar em pouca quantidade e avaliar a tolerância de cada paciente. Eu, por exemplo, não consumo nada com poliol, meu intestino não suporta. Tem gente que suporta mais. Então, a gente vai avaliar caso a caso. Agora, então assim, o paciente diabético, a gente ainda vai pedir para ele usar o adoçante. Porque no caso dele, entre benefícios e prejuízos, o adoçante vai ser melhor. No paciente saudável, a gente já entendeu, mesmo que ele tenha que perder peso, né? Tenha sobrepeso, obesidade, a gente já entendeu que não é isso. E aí você estava falando isso, a gente está perdendo a guerra da obesidade. Eu acho que a gente ainda, principalmente profissionais de saúde, ainda não tem muito claro o que, de fato, a gente tem que fazer, né? Então, eles continuam achando que é uma dieta que vai resolver. Atualmente, a gente tem estudado muito como é uma questão de comportamento, como não é só uma questão cognitiva, como se fosse também um sintoma. Você assistiu A Baleia, do Charlie? Sim, um filme vencedor do Oscar, né? O ator, né? Maravilhoso. Foi vencedor do Oscar. Então, aquela angústia, você percebe que ele tinha uma compulsão alimentar, mas assim, a compulsão dele não a vida dele é ruim por causa da compulsão. A compulsão é a cereja do bolo da angústia. Ele já tinha tanto problema, tanta questão, que também aparecia isso na comida.
Então, se a gente começar a entender que essa história da obesidade, essa história desse comer, tem a ver também com um sintoma, né, da sociedade atual, de uma angústia que acontece com todo mundo e que a gente não está olhando, aí talvez a gente caminhe para um outro lado para tratamento da obesidade. Porque, na verdade, eu queria muito investigar com você o que existe por trás dessa determinação, por trás dessa recente determinação da Organização Mundial da Saúde com relação ao uso do adoçante. Sendo que para nutricionistas sérias como você, Dani, não existe novidade nenhuma no que foi dito. Mas por que não foi dito isso antes? Por que não sempre se tratou essa questão dessa forma? Eu também me pergunto nisso. Eu fico pensando, eu sei se a indústria do açúcar tem alguma coisa a ver, né? Porque atualmente as pessoas não usam açúcar pra nada. Eu não sei, Fê. Assim, dá pra gente pensar e explorar muitas coisas. Mas, assim, a gente já sabia. Esse ponto que eles chegaram, talvez, assim, eu acho que tem um papel importante da OMS se posicionar. Mas eu não sei se ela também não gerou um pouco de confusão, entendeu? Porque as pessoas ficaram, bom, mas e agora? E assim, existe um potencial risco de câncer, de mortalidade. As pessoas falaram, bom, então eu vou comer de volta açúcar. E não é bem assim, entendeu? Então, eu acho que a gente continua nessa cultura de dizer o que é o bom, o que é o mal. Sim. Esse é bom, esse é mal, esse é bom, esse é mal. E não é assim. Por isso que existe uma profissão chamada nutrição, né? Existe uma ciência. Alguém tem que olhar, depende do caso. Que é muito legal. O açúcar não ficou bonzinho de uma hora para outra, né? O açúcar continua sendo açúcar. Porém, como sempre, o organismo acha mais fácil absorver o açúcar do que tantos outros componentes que o organismo não entende, né, Dani? Exato. Se a gente pensar nesses produtos diet, tipo um chocolatinho diet, isso é um produto ultraprocessado, da quantidade de aditivos que tem lá, versus um chocolate, mesmo que seja um 50% cacau, tem muito menos ingrediente. Então, assim, você percebe que a gente teve essa cultura muito, forte do diet, do light, que na verdade só incentivava os produtos ultraprocessados. Então, a gente volta um pouco mais para aquela coisa do caseiro. Eu acho que a gente vem retornando para essa coisa. Comida de casa, a comida que é mais caseira, isso tá bom, né? Não tem problema. O problema não é o arroz, o problema não é o pão, o problema é quantidade, é como você come. Então, a gente vem trabalhando isso, né? Até nas questões de população de saúde pública. Mas a gente tem muito terrorismo nutricional, Fê. Muita fake news. Muita informação desqualificada. Então, é difícil, né? Acaba ficando bastante complicado mesmo, porque esse remédio precioso chamado informação acaba sendo confundido, né? Com muitas outras questões, Dani. Mas uma das questões que a gente abordou na abertura desse programa dessa semana, Dani, é sobre, assim, todos... né? Vamos colocar nome aqui. Quais são os que... Você falou dos naturais. O stevia tá ok? Para quem tá acompanhando a gente, pensando, meu Deus do céu, eu que gostava tanto do adoçante, o que eu vou fazer agora? Bom, nem tudo tá perdido. Tem alguns que continuam sendo, assim, tá tudo entre bem, aspas, aqui, bonzinhos, né? E vamos combinar que, assim, se a pessoa está acostumada a usar o aspartame, que é o mais comum, com menos resíduo, no cafezinho, tá tudo bem. Não é a gota do aspartame no cafezinho que vai levar à mortalidade, câncer e doença. Não é. O problema do aspartame é o excesso de aspartame em bebidas e produtos diet. Então, aquele pudim diet, gelatina diet, que eu como de bacia, à vontade, não tem necessidade. Isso é muito adoçante. Então, esse você pode excluir. Agora, eu sou diabética, vou usar um adoçante para cozinhar. Compre alguma coisa da família do xilitol. É xilitol, eritritol, porque esses são mais naturais. Cuidado com a quantidade, porque pode ter um efeito laxativo, efeito de gases também. Então, tome cuidado. Mas para o paciente diabético vale isso. Para quem não é diabético, continue usando o açúcar. Se você usava adoçante e você não era diabético, reveja os seus hábitos. É muito, muito importante isso. E a autoobservação, que sempre vale muito. Quando a gente fez um programa aqui sobre refrigerante zero, o convite que ficou do episódio, aliás, quem está ouvindo a gente pode voltar aqui umas casinhas para trás e ver esse episódio que ficou muito legal. A associação entre o consumo exagerado de refrigerante zero e uma disfunção intestinal. Isso. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Porque isso, a quantidade de adoçante muito alta. Então, a gente tem que pensar assim, que o adoçante do café é o menos pior.
A não ser que você tome 1 litro de café por dia. Então, essa pequena quantidade não é isso que vai ser o problema. A não ser que você faça esguichos. Eu já tive paciente que fazia esguicho de adoçante no café. Também não dá. Agora, se você for pensar no refrigerante, tipo uma garrafa de Coca-Cola Diet no dia, isso desequilibra muito a nossa microbiota intestinal. Eu já falei no começo que pode trazer vários tipos de prejuízo. Mas, eu sou viciada em Coca-Cola. Aí a gente vai ter que conversar, entendeu? O que a gente vai fazer? Dá para trocar por um chá? Dá para trocar por outra coisa? Dá para diminuir? Você prefere diminuir? O que a gente vai fazer? E isso vai ser caso a caso. Eu acho que não existe receita de bolo. Que cada um tem a sua vida, né, Fê? Exatamente. Mesmo porque, né, quando a gente fala dessas particularidades, quando a gente coloca números, eles são realmente assustadores, né? Ontem, eu e Dani participamos de um evento fantástico sobre nutrição e alimentação, que é o Ganepão, aqui em São Paulo, né, Dani? E muita gente discutindo a questão do aumento da obesidade. É alarmante a gente olhar para 2030 e enxergar os números que nos esperam por lá, com mais da metade da população brasileira, não é acima do peso, não, obesa. Que isso? Como é que pode, com tanto regime que existe no mundo? Mas é que se regime funcionasse, não tava vindo assim. A gente tá falando que dieta não funciona há mais de 10 anos. A gente já falou isso. Não é uma dieta que funciona. Todos os estudos, dieta low carb, dieta paleolítica, dieta não sei o quê, eles seguem. Por 2 anos a pessoa até emagrece. Depois de 3, 4, 5 anos a pessoa volta a ganhar peso e muito mais. A gente já entendeu, restrição não funciona. O que funciona? Mudança de hábito. Para mudar hábito, o que a gente tem que ver? Depende. Se a pessoa tem um hábito muito alterado, a gente tem que montar uma equipe multidisciplinar, com educador físico, com um médico, às vezes com um psiquiatra, às vezes com um psicólogo, nutricionista. É a galera. Isso é difícil. Como é que você vai fazer isso em saúde pública? Então, a gente vai pensando em medidas públicas. Quando a OMS fala, não adianta vocês usarem adoçante porque não vai emagrecer, eu acho importante. Quando a gente pensa, olha o guia da população, né, o guia alimentar da população brasileira. Coma mais na feira, faça refeições em casa. Cara, é muito bem explicado. Então, a gente pode usar isso, né? Isso funciona mais. Não é uma questão de, não pode comer pão. E por que continua ganhando peso? Porque a gente continua tendo uma sociedade que é obesogênica. A gente tem muita oferta de alimentos hiperpalatáveis. A gente trabalha num capitalismo de alta produtividade. Então, se você não trabalha 24 horas por dia, você está sendo inútil. A gente precisa de mecanismos de recompensa nos finais de semana, né? A gente continua achando que o fim de semana é inofensivo num processo de dieta ou de reeducação alimentar. E não é, né, Dani? Não é. Então, mas é isso. Como que a gente se alivia? Se a gente pergunta aqui no consultório, quais são os seus hobbies? Como é que você relaxa? Não tem resposta, a pessoa não faz nada, a pessoa só faz o churrasco com a cerveja. Porque é isso, é muito difícil, entendeu? Não tem tempo. A culpa não é... E aí, tá vendo? A gente começa falando do adoçante e vai ver que, na verdade, ele não tem culpa nenhuma. Ele foi condenado porque, na verdade, a gente coloca muito peso naquele sachêzinho, né? Pois é. Então, eu acho que assim, não é nem o céu nem a terra. O adoçante é isso, ele não é um criminoso que a gente nunca mais vai usar, mas não tem que ser incentivado o uso como algo saudável. Então, ele é uma ferramenta, assim como o produto industrializado. Ele não é um lixo, ele não é meleca, ele não é xixi lento, ele não é um absurdo, ele só é uma ferramenta que a gente vai usar quando a gente precisar. Assim como nesse tribunal, tantos outros personagens polêmicos já passaram, né? Acho que atualmente o leite tá pagando uns pecados, né? Mas o leite vai e vem, coitado. Esse horas ele é muito ruim, horas ele não é inflamatório. Ninguém provou. Se for olhar no PubMed, revista científica, assim, condenado na ciência, ele é inflamatório? Sim, não é. Agora, tem pessoas intolerantes, pessoas sensíveis, intestinos que não suportam a caseína, e aí vai tendo variações. Mas enquanto ele mesmo, tadinho, ele foi feito, inclusive nem foi pra gente, é pro bezerrinho, e a gente que é intruso de ir lá e tomar o leite, né? É o único ser que toma o outro leite. Nenhum outro bicho faz isso, né? Não, ontem a gente tava falando do kefir, kombucha, essas bebidas fermentadas. O pessoal fala elixir da vida, resolve tudo. Tem 300 estudos no PubMed. Só pra você ter uma ideia, o ômega 3, que é um nutriente que a gente estuda há muito tempo,
Tem mais de 40 mil estudos. Então não dá, entendeu? Pra dizer, mas então quer dizer que kombucha não serve. Não, quer dizer que a gente tá estudando, que a gente tá vendo. Calma, vamos ver, vamos pensar, vamos estudar. E é cada um, né, Dani? Acho que pra gente caminhar aqui pro encerramento, acho que essa autoobservação é a chave de tudo, né? Saber se você tem fome ou se tem vontade de comer, olhar o seu cocô, ver como é que tá, o que você come, o que faz, o que você faz com sua produção diária, né? Perfeito, perfeito. E trabalhar com aquela questão de que terrorismo nutricional não vai pra lugar nenhum. Então, se a gente falar que esse adoçante não serve pra nada, é porcaria, não sei o quê, talvez mais pra frente você precise dele. Então, calma. Né? A gente não precisa usar demais e não precisa excluir ele totalmente, cancelar ele. Vamos ver em que possibilidade que a gente pode usar, se precisa, se tem necessidade. Sim. Tá bom. Acho que no nosso tribunal aqui do adoçante, ele se saiu bem. A gente deu uma liberada pra ele, hein? A gente deu uma liberada. Eu acho que ele tá, como é que chama? É domiciliar. Domiciliar, com tornozeleira. Exato. A gente tá de olho, mas pode sair andando por aí. Principalmente nos cafezinhos da vida. Ficar quietinho. Dani, muito obrigado. Obrigada, uma alegria imensa Fê. falar com você. Sucesso. Tanta coisa que, olha, já vou antecipar. Em breve a gente vai falar sobre kefir, vamos falar sobre leite A2. Ele é bom isso tudo mesmo, Dani? Ontem eu tomei um pouquinho lá, achei que ia ter um gostinho de leite fantástico. É isso, tá vendo? Já quer colocar que ele é melhor que o outro leite. Entendeu? É isso, a gente não tem como. O ser humaninho gosta da competição, da rivalidade. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Em breve teremos mais Dani Fontes por aqui. Valeu, Dani. Obrigado. Viu, Beijo. gente? Tchau, até a próxima. Até mais, pessoal. Até semana que vem.